versículo 28. Amém? Pode passar o fundo musical que eu pedi para vocês? Pessoal da mesa? Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém? Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Coloque a Bíblia no seu banco, a mão no seu coração. Você vai falar com o Senhor nesta hora. Peça a Ele que ministre ao seu coração. Porque inútil é entrarmos na casa de Deus de uma forma e sair, às vezes até pior ou da mesma maneira. Mas peça ao Senhor que você não venha sair daqui da mesma maneira, que Ele venha falar ao seu coração e que essa palavra venha gerar frutos para a glória do nome dEle. Pai, nesta hora nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Jesus. No Teu nome, Deus, que um dia todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que só o Senhor é Deus. Estamos aqui para adorar ao Senhor, ó Pai, por isso nós entramos pelas Tuas portas com ações de graças, com louvores a Ti. Já Te louvamos, ó Pai, mas nós precisamos também ouvir Tua voz, Senhor, receber direcionamento do Senhor para vencermos as lutas no dia a dia. Precisamos de Ti, Jesus, dependemos de Ti, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai, com Teu poder, vem sobre nós com a Tua unção sobrenatural. Deus, quebra todo o jugo do nosso interior, quebra todas as correntes, todas as cadeias que nos prendem, tudo que nos impede de caminhar, de seguir, de prosseguir rumo, Deus, às conquistas que o Senhor já conquistou para nós. Senhor, que o Senhor venha nos restaurar nesta noite, no nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Amém. O tema dessa mensagem é: não desista. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: não desista. Ih, você falou, foi muito fraco. Não desista. Mais forte, não desista. Se tem alguém que entrou aqui pensando em desistir, você vai sair daqui um guerreiro valente do Senhor. Amém. O Senhor ministrou fortemente ao meu coração, porque nós cristãos temos vivido batalhas e batalhas, numa guerra interminável. Essa guerra só vai terminar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o campo de batalha é um ambiente muito bem preparado, onde ali tem que haver, através de planejamento, plano de guerra, estratégias, táticas, que tem que ser um exército forte, destemido, e através de um comando de generais que governam exércitos distintos, exércitos esses que guerreiam entre si em prol de um objetivo: vencer. Quando nós paramos para meditar na palavra, no Velho Testamento, porque era olho por olho, dente por dente, exércitos se levantavam contra exércitos, tudo isso a fim de dominar nações, de demilitar espaço, geograficamente falando. Quando Deus enviou o povo de Israel, sempre, durante a peregrinação do povo, o processo, a caminhada do povo de Israel, o Senhor sempre levantava o seu exército para dominar nações, para dominar regiões, para conquistar cidades. Tudo isso para reinar, mas para que o povo pudesse desfrutar de toda aquela terra, de tudo aquela terra oferecia, de toda aquela determinada terra. E a vida, nós trazendo para a nossa realidade, a vida é um campo de batalha. Repita comigo: a vida é um campo de batalha. Quantas vezes tendemos a olhar para trás
E pelo caminho, encontramos pessoas mortas. Não literalmente falando, mas metaforicamente, quantas vezes encontramos pessoas mortas espiritualmente falando, feridas. Quantos soldados feridos encontramos pelo caminho, e muitos que já abaixaram as suas armas, já desistiram da batalha. Mas o Senhor, dia a dia, Ele vem nos despertando. Filho, filha, olhe para mim. Eu sou o general. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu jamais perdi uma batalha. Se você for estudar toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, Ele enfrentou lutas, dificuldades. Não havia lugar para Jesus no hotel daquela cidade. Então Jesus, Ele nasceu numa manjedoura, vamos dizer, um curral, perto de animais. Ou seja, o Senhor do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus rico em misericórdia, o Deus rico, porque a glória de Deus, ela é cheia de riquezas. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pobre. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Mas não uma riqueza como se tem pregado por aí afora, mas é uma riqueza da esperança. É uma riqueza de fé. É uma riqueza, eu não estou falando que o Senhor, Ele não prospera os seus servos. Não, Ele prospera sim, no sentido financeiro, no que diz respeito à área financeira, à área ministerial, à área familiar, à área emocional. Deus, Ele nos prospera. Ou seja, Ele supre as nossas necessidades. Mas essa riqueza é a confiança que temos de que um dia iremos desfrutar de tudo que Ele sonhou para cada um de nós. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz, a Bíblia não retrata, a Bíblia ela não fala de todo o crescimento de Jesus, de todas as fases do seu desenvolvimento. Não, porque senão não haveria, a Bíblia não caberia. Seria livros incontáveis. Mas alguns detalhes, né? Quando Jesus, Ele some numa determinada situação, e aí Maria vai procurá-la desesperada, ela o encontra conversando com doutores, e ali ela se surpreende, mas ela guardou aquilo no seu coração. Ela sabia do propósito que Deus tinha na vida do seu filho, a qual o Senhor havia enviado, permitido ser gerado em seu ventre. Ela sabia em seu coração. Mas Jesus, Ele enfrentava batalhas e batalhas e batalhas, até no determinado momento, quando Ele teve que passar por aquele deserto, Ele enfrentou o próprio diabo naquele deserto, e Ele venceu pela palavra. Ele venceu no Espírito. Ele era 100% homem, irmãos. Apesar também por ser 100% Deus, mas Ele era 100% homem. E a partir da tentação do deserto, a partir daquele momento, iniciou-se o seu ministério. E Ele começou a pregar o evangelho do reino. Ele começou a anunciar as boas novas de salvação. E Ele fazia milagres, e por onde Ele passava, mas houve perseguição, mas houve calúnia, mas houve afronta. Ele continuou na batalha até a sua morte. E naquele momento ali crucial do ministério da vida de Jesus no jardim Getsemane, onde Ele ora ao Pai: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Naquele momento Ele: Senhor, se há alguma outra forma de o Senhor salvar a humanidade, sei que eu tenha que passar por esse suplício, eu peço ao Senhor, mas contudo seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Ele morreu no madeiro, Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa consciência que temos que ter, igreja. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo.
Mas nós não estamos isentos de tribulações, não estamos isentos de sermos tentados, de passarmos tribulações, perseguições, calúnias, afrontas, assim como Jesus vivenciou todas aquelas coisas, Ele enfrentou e Ele venceu, nós também iremos vencer. Nós iremos vencer, mas não se esqueça, povo de Deus, estamos vivendo uma batalha, e muitas vezes nós vivemos como se não estivéssemos vivendo uma batalha, e consideramos o outro nosso inimigo, mas estamos vivendo batalhas, e a vida é esse campo de batalha. Outrora éramos cegos, tínhamos uma cegueira espiritual, não tínhamos conhecimento do Senhor, da sua palavra, que a vida era uma batalha, que realmente nós estamos aqui pelejando para servir a Deus. Não. Estávamos cegos, totalmente cegos, éramos donos de nós mesmos, comandávamos as nossas vidas, dirigíamos os nossos caminhos, não precisávamos de ninguém, éramos completamente independentes. Mas a partir do momento que os nossos olhos se abriram, a partir do momento que o Senhor nos chamou, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós entramos numa batalha. Sabe por quê? Porque Satanás, que é inimigo de Deus, ele também se tornou o nosso inimigo. E Satanás, do original, significa adversário. A Bíblia diz que o vosso adversário, ele vive ao nosso derredor, bramindo como leão, para tentar nos devorar. Cristão não tem férias. Porque o diabo, se tem uma coisa que ele tem, que muitas vezes não temos, é a persistência. É a paciência. Porque ele luta 24 horas para nos roubar de Deus, para nos tirar do foco, para nos tirar da presença de Deus. Sim, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar determinadas coisas para nos tirar do foco, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa coroa, porque ele já está condenado. E se nós não tivermos olhos espirituais para enxergar, vamos ser levados sim, como muitos que já estão mortos, como muitos que já estão sendo levados, tragados por Satanás, ceifados, tendo as suas vidas ceifadas por esse inimigo, e ele não desiste, ele persevera arduamente, ferozmente, sagazmente, ele persevera contra nós para nos destruir. O primeiro inimigo, Satanás. E muitas vezes subestimamos o seu poder. Brincamos com o diabo. Brincamos de ser crente. Brincamos. Não levamos a nossa vida cristã a sério. Levamos a nossa vida cristã de qualquer maneira. Oramos de qualquer maneira. Vivemos uma vida relaxada com Deus. Ah, Deus é misericordioso. Deus é Deus de amor. Mas tudo que semeamos vamos colher. Existe um livro ao nosso respeito. E se nós não nos atentarmos para isso, igreja, como será naquele grande dia? O que iremos apresentar diante de Deus? Assim como Jó chegou diante de Deus, Satanás chegou diante de Deus para acusar Jó. Esse teu servo aí, ele te serve por tudo que ele tem. Tira, permita que eu tire dele os seus bens. Aí Deus, pode tirar, ele é meu servo, ele é fiel. Jó é um homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Aí Satanás foi lá, tudo,
Seus filhos morreram, seus animais morreram, tirou tudo de Jó, tudo de Jó. E Jó adorou ao Senhor. Não, esse teu servo, ele te serve, Satanás. Toca na saúde dele. Eu te permito tocar na saúde dele. Você só não vai conseguir te roubar a alma dele. Sabe por quê, irmãos? Ou é amando ou é a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes Deus vai sim fazer a vontade dele na nossa vida de uma maneira ou de outra. Ele permite muitas vezes. Permite determinadas situações sim. Para provar a nossa fidelidade. Porque fé no original é fidelidade e ele prova a nossa fé constantemente. Então o diabo tocou na saúde de Jó. E ele, como chagas no chão, coçava aquelas feridas com cacos. Mas ele adorou ao Senhor. A sua mulher se levantou contra o nosso Deus. Amaldiçoa esse Deus e morra. Você que serve esse Deus, olha o que ele está fazendo com você? Como falas, como uma louca mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Irmãos, ele adorou ao Senhor. E quantas vezes, diante de tantas aprovações, Deus ele permite, ele nos esmaga. As provações, as tentações, as tribulações, as perseguições, tudo vem para nos provar. Mas muitas vezes nós queremos largar tudo. Eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, eu vou sair dessa igreja, eu não quero saber mais de nada. Que Deus é esse que temos servido? É um Deus fraco? É um Deus ilimitado? Como que Ele se revelou a você? Porque o Deus que se revelou para mim um dia é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus vencedor, um Deus que falou que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E nós esquecemos que a vida é esse campo de batalha, mas só os fortes vencem. Mas sabe que força é essa? Não é a força humana. Porque a autossuficiência é rejeitada por Deus. Porque a independência é rejeitada por Deus. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, como Paulo, ele diz: eu tenho prazer em tudo, porque eu sou aperfeiçoado em minhas fraquezas. O poder do Senhor se aperfeiçoa em minhas fraquezas. É quando você se sente mais fraco, mais pequeno. Aí você realmente pode ter a certeza que Deus estará do seu lado e se mostrará forte na sua vida. Amados, um outro inimigo que nós temos: o mundo. Satanás, nosso primeiro adversário. O diabo é o nosso adversário, ele é acusador. Constantemente ele vem para nos acusar. Mas o mundo também é o nosso inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo e suas facilidades. A palavra do Senhor diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se eu sou amiga do mundo, se eu tenho prazer nas coisas do mundo, se eu sou do mundo, eu sou inimiga de Deus. Deus não está comigo. Por isso que eu tenho que ser inimiga do mundo. Eu tenho que me afastar das coisas do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu faço a diferença nesse mundo. Eu estou no mundo, mas eu salgo esse mundo, eu ilumino esse mundo. Eu sou embaixatriz do Senhor nesse mundo. Eu sou embaixador do Senhor nesse mundo.
Eu sou uma representante de Deus aqui nesta terra. Mas o mundo com suas facilidades. Ah, mas não tem nada a ver beber um copo de cerveja. Mas não tem nada a ver beber um copo de vinho. Mas não tem nada a ver ouvir música do mundo secular. Mas não tem nada a ver eu ir naquela festa. Que isso? Eu vou fazer diferença lá na balada. Vai, continua indo, se contaminando. O inimigo, o mundo é inimigo de Deus. E o diabo usa essas coisas porque ele é um ser legalista. E da nossa fragilidade, da brecha que damos, ele entra e faz mourada, e reina, e governa. Porque tudo isso destrói o nosso corpo, que é templo. E se eu não cuidar bem do meu templo, a Bíblia diz que Deus destruirá quem não cuidar bem do templo dele. Nós somos templo do Espírito Santo. E todas essas coisas, tudo que gera vício não é de Deus. Não é de Deus. Por isso nós temos que lutar contra os vícios. Sabe por quê? Outrora éramos cativos por Satanás, pelo pecado, pelo mundo, por tudo. Mas hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres em Jesus. Nada pode nos aprisionar, nenhum vício. Então, meus irmãos, nós temos que ser inimigos do mundo. E o outro terceiro inimigo, a carne. Lá em Gálatas 5:22, eu gostaria que você abrisse rapidamente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, vamos ler só as obras da carne, depois a gente vai ler as obras do Espírito. Vamos ler a partir do versículo 17, 5:17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, e respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. A Bíblia é muito clara, não vai herdar o reino de Deus quem pratica essas coisas, a menos que você se arrependa, a menos que eu me arrependa. A carne é nossa inimiga. E se eu cedo às vontades da minha carne, eu estou declarando inimizade com Deus. Distanciamento de Deus. Porque o pecado nos faz separação com Deus. Então, amados, é a nossa inimiga e nós temos que lutar contra a carne. Carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. E esta batalha, esta guerra de luz com trevas é diária, é 24 horas. E cada pecado traz consigo consequências. E muitas vezes nós queremos que Deus nos isente das consequências. Não. Deus, Ele perdoa. Ele nos ama tão intensamente, incondicionalmente, mas consequências vêm. Davi é prova disso. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que se apaixonou por uma mulher. Olha para você ver, Davi sempre um guerreiro, sempre nas guerras, nas batalhas. E
Deus usava tão poderosamente, um homem que sempre pedia direcionamento, Senhor, eu devo ir para essa batalha, Deus, sim. Ele descia a guerra e vencia e prevalecia, e Deus entregava os inimigos em suas mãos. Senhor, eu não devo ir, não deve ir, ele não ia, ele obedecia. Mas um dia de folga em sua casa, ele sai na varanda do seu palácio e vê uma mulher linda e maravilhosa tomando banho. Uma mulher linda e maravilhosa lá. Eu fico imaginando que a mulher é bonita mesmo. Tá vendo? Um período de folga que Davi teve. Ele não vigiou. E ele se apaixonou por aquela mulher. E ele manda os seus servos ir buscar aquela mulher. E ele adultera, ele cai com aquela mulher em pecado. E aquela mulher fica grávida. E ele põe o marido daquela mulher na frente de uma batalha. Ele sabia que quem ia geralmente na frente de batalha morria. E ele mata Urias. Ele se torna um homicida. Primeiro, caiu em adultério. Segundo, matou um homem. E ele levou a sua vida como se nada tivesse acontecido. Até que Deus levanta um profeta para ir falar com ele. Para ir confrontá-lo em seu pecado. E ele sabia que a sentença de morte era fato na vida daquela criança. Aquela criança não ia sobreviver. E ele chorou, se humilhou, se consagrou a Deus. Mas não teve jeito. Deus o perdoou dos seus pecados. Mas as consequências perduraram. E Deus disse: Davi, a espada jamais sairá da sua casa. Seu filho levantou contra o seu próprio reino. Quis tomá-lo de seu pai. Sua filha foi estuprada pelo seu próprio filho. Um filho que mata outro filho. E ele teve que presenciar toda essa tragédia. Irmãos, consequências de pecado é coisa séria. Então nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que lutar com todas as obras da carne. A Bíblia é bem clara que se nós cometermos, se nós praticarmos, nós não vamos herdar o reino dos céus, a menos que nós nos arrependemos. Mas arrependimento é a mudança de atitude, não é remorso. Eu falo, Deus me perdoa, mas a primeira oportunidade eu peco de novo. Deus me perdoa, Senhor, pela prostituição, pela lascívia, pela impureza, mas a primeira oportunidade eu volto a me prostituir. Eu volto a permitir impureza na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu volto a permitir a lascívia. Deus me perdoa pela idolatria, pela feitiçaria, pelas inimizades, Senhor. Me perdoa pelas porfias, pelos ciúmes, pelas iras, pelas discórdias, pelas dissensões, pelas facções. Me perdoa pelas invejas, me perdoa pelas bebedices, me perdoa pelas glutonarias e coisas semelhantes a essas. Me perdoa, Senhor. E a primeira oportunidade, eu torno a invejar, eu torno a pecar, eu torno a cometer tudo isso. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Consegue sim, sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, eu gostaria que você abrisse aí comigo, para mim. Porque nós vamos declarar essa verdade e tomar posse dela nesta noite. Não adianta falar que não consegue, não, que é mais forte. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. E versículo 13. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você consegue suportar sim.
Deus, Ele permite, porque não é Deus que nos tenta. Somos tentados pela nossa carne, pela cobiça da nossa carne. Mas Ele permite a tentação, mas também Ele nos dá o escape. Ai, mas eu tenho me sentido atraída por essa pessoa. Ai, eu não consigo, eu tenho esse lugar, esse ambiente. Fuja! Se você sabe que é um determinado lugar que te deixa fraca, que te deixa fraco, que te faz pecar, por que você continua aí nesse lugar? Se há determinadas pessoas que te fazem pecar, por que você continua ainda perto dessas pessoas? Fuja, fuja. A Bíblia manda a gente resistir o diabo. Nós temos que resistir ele. Resistir é o quê? Todos os dias lá, ó, Senhor, eu não aceito. Eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Você está resistindo. Agora, quanto a pecado, você tem que fugir dele. Não é resistir, não, é fugir. Não podemos brincar com a nossa carne. Amados, Deus, Ele nos dá o escape. Outro inimigo, eu já falei, né? O mundo, carne e o diabo. E a carne fala muito de nós mesmos. Por isso que nós temos que sacrificar a nossa carne. Sacrificar a nossa carne. E nós vamos aprender isso. Abre lá em Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, capítulo 10 diz: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E tendo terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo-os as couraças da justiça, calçados os pés à preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então Paulo, ele é bem... Gente, Paulo, no momento que ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, ele estava preso. E ele, observando os soldados romanos, como a armadura deles, ele foi inspirado por Deus para escrever esta carta, porque ele sabia das lutas, das adversidades, que aquela igreja estava vivendo dias maus. E é interessante que ele fala, o dia mau. O dia mau. E o dia mau, se ele não chegou na sua vida, pode esperar que ele vai chegar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, batalhando, perseverando, buscando a presença do Senhor, estamos aqui lutando, vamos enfrentar dias maus. E quando Paulo ele fala que nós devemos nos revestir, é porque ele sabia que não há outra maneira de vencer a batalha de outra forma. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar conhecimento de Deus. Nós sabemos que existe uma guerra. Jesus já venceu essa guerra. Ele já venceu a morte. Ele já nos deu garantia de vida eterna. Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele já venceu essa guerra. Mas ele falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, irmãos, ele não nos isentou de problemas não, de batalhas não. Então todos os dias enfrentamos batalhas. Todos os dias. Então, para vencermos a nossa batalha de cada dia, a primeira coisa,
é buscarmos conhecimento do Senhor. Em Oséias 4:6 diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E os filhos, irmãos, das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Se você senta com alguém para conversar de determinada religião, ele te dá uma aula, ainda que seja só na parte teórica. E muitos colocam até em prática, sim, porque acreditam veementemente que aquilo ali é a verdade sobre eles. Mas eles te dão uma aula. Essas igrejas seitas, eles treinam muito bem os seus membros. Até um próprio satanista, ele defende aquilo que ele acredita. E muitas vezes nós que servimos a esse Deus Todo-Poderoso, o Deus da verdade única e absoluta, não vivemos, não praticamos, nem muito menos o conhecemos. E como conhecer a Deus? Através da sua palavra. Mas não lemos Bíblia. Eu não tenho tempo. Muitas vezes não lemos Bíblia, chegamos tão cansados em casa. Não vou ler Bíblia não. Não vou ler Bíblia. E precisamos conhecer, ter o conhecimento do Senhor, conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra e conhecimento das armas que temos. As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E precisamos conhecer quais são suas armas, meu irmão, minha irmã. Vocês têm se apropriado das armas que Deus já entregou a vocês? Já nos entregou? Será que temos nos apropriado dessas armas? Quais são as nossas armas? Primeiro, nós temos armas de defesa. O sangue de Jesus. Muitas vezes paramos na contemplação do sacrifício de Jesus. Jesus morreu. Jesus morreu por mim. Mas você tem o conhecimento do sacrifício de Jesus? O porquê que ele morreu por você? Muitos cristãos não sabem. Não têm o conhecimento. Muitos cristãos não têm a dimensão do que o sangue de Jesus pode fazer nas suas vidas. O sangue é o selo de proteção. Quando você clama a Deus pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, você está clamando por tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Todo o seu sangue foi derramado. E o diabo, ele sabe quem está sob essa proteção. E ele sabe que não pode tocar nessa pessoa. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Porque o sangue sela o nosso coração. E nos cura, e nos redime, e nos vivifica, e nos santifica, e nos justifica. O sangue de Jesus tem poder. E é o selo de proteção. Você já orou ao Pai? Senhor, me sela com teu sangue. Ao sair da sua casa, ou até mesmo ao abrir dos olhos pela manhã, você já orou? Senhor, me cobre com teu sangue. Você tem a dimensão do que esse sangue significa? É uma arma que você tem para usar contra o seu inimigo. Ou melhor, que você tem para se proteger do seu inimigo. Porque é uma arma de defesa. Como nós acabamos de ler, também a armadura de Deus. Como eu estava falando com as minhas discípulas essa semana, a armadura de Deus não é algo que é simplesmente subjetivo
algo que não é palpável, que você só traz no campo da fé e que você acredita que aquilo ali existe, espiritualmente falando, que você tem um capacete espiritual na sua cabeça, que você tem um cinto da verdade no seu lombo, que você tem a couraça da justiça, que você tem os calçados da preparação do evangelho da fé, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. É algo espiritual. Não, a armadura é quando você coloca em prática a palavra de Deus. Capacete, certeza e convicção da salvação do Senhor. Primeiro campo de batalha, a mente. Você tem que guardar a sua mente, alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Muitas vezes alimentamos a nossa mente com as mentiras do diabo. Somos bombardeados com coisas constantemente. Couraça da justiça, proteger o coração. A Bíblia diz que o nosso coração, nós devemos guardá-lo, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos. Tenha um coração puro, somente os puros de coração verão a Deus. Cinturão da verdade, nós temos que praticar a verdade da palavra de Deus, andar na verdade única e absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho que andar a verdade, proclamar a verdade, sempre, e resistir à mentira. Não aceitar a mentira. Deus me perdoa por toda mentira, Senhor, eu não aceito esse espírito da mentira me dominando. Cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz. Você é uma pessoa pacificadora? Você leva a paz? Ou você é aquele que você leva a contenda, a discórdia? Você é aquele que promove a paz ou que semeia discórdia? Nós somos aqueles que levam as boas novas de salvação, que anunciam o reino, que vive a paz do Senhor, ou é aqueles que semeiam discórdia? Que onde a gente vê um foguinho ali, a gente taca mais lenha, que a gente gosta de ver o trem pegando fogo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Davi diz: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus no deserto, quando ele foi tentado, ele usou a própria palavra contra Satanás. O diabo usou a palavra de Deus para tentar contra Jesus. Mas Jesus, tendo esse discernimento, essa sabedoria, esse conhecimento, usou também a própria palavra para contra-atacar o diabo. Então, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, não é. Então vocês entenderam que a armadura é algo que você coloca em prática? E é uma arma que nós temos de defesa. Amados, as nossas disciplinas espirituais, jejum, oração. Dentro desse conhecimento, para vencermos a batalha. Dentro do conhecimento de Deus, nós temos que jejuar. Jejum, você pode ler toda a Bíblia. Você vai encontrar todos os homens de Deus, todos os reis, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos jejuando, orando, porque eles sabiam que eram armas de defesa. Eles estavam lutando contra as suas carnes, suas próprias vontades, contra exércitos. Então nós temos que jejuar. Não adianta você querer vencer batalha sem jejum. Não adianta você querer vencer pecado sem jejum e oração. Não adianta. E sobretudo vigilância. Porque antes de orar nós temos que vigiar. Nunca podemos descer da torre de vigia. Nunca, jamais. E quantas vezes passamos dias sem jejuar, dias sem orar, dias sem buscar conhecimento do Senhor, dias sem meditar na palavra. Por isso que perecemos. Por isso que quando a luta vem, a dificuldade, queremos olhar para trás, queremos desistir. Segunda coisa que nós temos que ter para vencer a batalha: discernimento.
Em Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o mal e se esconde. O simples prossegue e sofre a pena. O prudente vê o mal e se esconde. O simples prossegue e sofre a pena. Quantas vezes o Senhor vem nos alertando acerca de determinadas situações e nós insistimos. Deus está o tempo todo falando, olha, já não estou nesse negócio. Insistimos. Esta porta eu já fechei. Insistimos. Insistimos, somos teimosos. Lutamos contra a vontade de Deus. E Deus já não está mais naquilo. E prosseguimos e vamos sofrer a pena. Se Deus não tiver misericórdia, podemos sair até mortos dessa situação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fugir de toda aparência do mal. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Entramos em batalha que Deus não está mandando a gente entrar. Deus não está mandando você entrar nessa batalha, não. E às vezes a gente culpa a Deus. Por isso que precisamos ter discernimento espiritual, discernimento do Senhor. Senhor, eu devo fazer? Eu devo ir? Até para a gente fazer uma visita, a gente tem que pedir discernimento de Deus. Até para fazer um lar de paz, temos que buscar discernimento do Senhor. Direcionamento do Senhor. Porque quantas vezes, gente, eu ouvi claramente a voz de Deus em oração. Minha filha, eu não quero que você ore por essa pessoa. Eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você vá nessa casa. Porque é batalha perdida. Que isso, pastora? Deus não vem salvar todo mundo? Sim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas tem gente que não quer saber de Deus. A gente não tem que lançar pérolas aos porcos. E aí... sabe por que tem muita gente morta no campo de batalha? Muitos cristãos feridos, mortos, desanimados? Porque está entrando em batalha que Deus não está mandando entrar. Davi tinha tanto discernimento, tanto conhecimento de Deus, que ele não entrava em batalha, ele era doido. Loucura de um homem achar que pode fazer uma coisa sem Deus, se Deus não estiver direcionando. Por isso que em tudo temos que buscar direcionamento de Deus. Tudo. Deus, eu devo fazer? Eu devo vender? Eu devo comprar? Eu devo ir? É a tua vontade? Não faça nada que não é da vontade de Deus, não. É porque você vai entrar nessa batalha para morrer. Terceira coisa. Aliados. Numa batalha, para a gente vencer, nós precisamos ter aliados. Gente, um exército é que vence, não é só uma pessoa. A gente precisa ter pessoas do nosso lado para vencermos a guerra, para vencermos as batalhas diárias. E é tão interessante que quando Jesus enviava os seus discípulos, ele enviou de 2 em 2. Nunca que era para alguém andar sozinho. Ninguém vence nada sozinho. Tem gente que acha que pode fazer tudo sozinho, vencer tudo sozinho. E na palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 17, depois vocês podem meditar em casa, os amalequitas, eles queriam descer para lutar contra o povo de Israel. Moisés subiu no monte, no cume do monte, e com suas mãos, ele percebeu que com suas mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia e ganhava. Mas quando ele, por cansaço, ele abaixava suas mãos, seus braços, o povo perdia. Aí que Arão e U, que andava lado a lado com Moisés, perceberam? Vamos fazer o seguinte, colocou uma pedra, colocou Moisés para sentar e segurou as mãos de Moisés. E o povo prevaleceu e venceu. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa certeza que Deus, Ele sempre levantará pessoas para nos ajudar na caminhada. Quantas vezes na nossa caminhada cristã estamos nos sentindo tão fracos, desanimados, tristes.
o medo bate à nossa porta e nos sentimos tão pequenos. Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, está difícil. Está impossível de vencer, Senhor, eu não consigo, me ajuda. E você clama a Deus, você pede por socorro. Nós temos que ter a certeza que o Espírito Santo habita dentro de nós. E precisamos dessa presença sim para vencer. E o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que nos dá a revelação de Deus, que nos capacita a fazer a obra do Pai, que nos dá conhecimento, que nos dá discernimento. Mas é o Espírito Santo também que levanta pessoas do nosso lado quando não temos forças para caminhar, ou quando nós estamos feridos. Essas pessoas nos levantam e nos ajudam a completar a nossa caminhada. Quantas vezes, irmãos, não é porque eu sou pastora que Deus me levantou com esse título, que Ele me isentou de problemas, não. De situações adversas, de dificuldades, não. Eu sou ser humano. Mas Deus nunca me deixou sozinha. Ele sempre levantou pessoas para me ajudar. Quantas vezes eu, prostrada, Senhor, eu não aguento mais. Está tão difícil. E Deus colocou pessoas do meu lado. Filha, eu te escolhi. Eu te escolhi para vencer. E Ele usou pessoas para me sustentar, para eu continuar. E é assim que Deus faz. Pode ser que Deus use seu líder, sua amiga, seu pastor, sua pastora, sua mãe, seu irmão, qualquer pessoa. Ele vai usar alguém. Pode ser uma pessoa improvável, mas Ele vai levantar alguém para te animar. Você não está só na batalha. Vira para o seu irmão que está do seu lado. Você não está só. E Deus, Ele vai usar alguém. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua família. Mas Ele vai usar alguém. Mas quando estamos fragilizados, debilitados, o diabo também tem seus adeptos. Ele pode levantar pessoas também. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, fala que não há comunhão de luz e trevas. Fala do jugo desigual. Isaías 39 conta a história de quando a embaixada da Babilônia veio visitar Ezequias logo após a sua recuperação daquela doença que era uma doença imortal. Mas Deus, Ele mudou a sentença, Ele tirou a sentença de morte e deu mais 15 anos para o rei Ezequias. E aí depois, logo da sua recuperação, veio a embaixada da Babilônia visitar. E ele ficou todo orgulhoso, todo pomposo, porque ele precisava de um aliado para ir frente à Síria, para vencer a Síria. Que falta de discernimento. E sabe o que ele fez? Ele permitiu que todos aqueles embaixadores, todos aqueles homens que foram enviados, conhecessem a casa do tesouro. Tudo que os seus antepassados haviam acumulado durante um bom tempo, Ele permitiu que os seus inimigos conhecessem a casa do tesouro e, sobretudo, a casa de Arma, tendendo a estabelecer ali uma aliança bélica. Irmãos, depois veio Isaías e falou com ele. Sabe o que aconteceu anos depois? Babilônia veio, levou todo o povo cativo e levou todo o tesouro, tudo que eles possuíam, tudo que durante anos havia sido preservado. A Babilônia levou cativo. Toma cuidado com quem que você se alia.
Luz e trevas, jugo desigual. Ande com quem é bênção. Ande com quem tem algo para ensinar. Até mesmo que você possa ensinar para essa pessoa. Mas ande com quem realmente sirva a Deus com sinceridade. Vive a palavra, pratique a palavra. Não é que seja perfeita a pessoa, não, porque ninguém é perfeito. Mas você vê que essa pessoa, ela se esforça para servir a Deus. É uma pessoa que tem visão de reino, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que tem um coração apaixonado por Jesus. Muitas vezes fazemos alianças com mundanos. E isso, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Área profissional, área familiar, área ministerial. Nem todos que se diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Às vezes dentro da própria igreja a gente tem que vigiar com quem que a gente está se aliando. E também na área sentimental. Ah, pastora, mas eu vou ganhar esse rapaz para Jesus, é mesmo? Mas eu não posso ir contra a palavra. A palavra falou, julgo desigual, não há comunhão de luz e trevas. E aí o rapaz começa a namorar com a moça que não tem nada a ver com Deus. E a moça começa a namorar um rapaz que não tem nada a ver com Deus. Está aliando com trevas. Está aliando para a sua própria destruição. Para ser cativo junto com essa pessoa por Satanás. Então, não abra seu coração, seus tesouros. Não os deixem à mostras para qualquer um, não. Porque no momento de debilidade, de fraqueza, o diabo vem e rouba tudo de você. Até inclusive a sua própria alma. Nós temos que vigiar, irmãos. Gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Já está dando a hora ali. Não posso demorar mais. Tá difícil. A caminhada tem sido árdua. O pecado bate à sua porta. A tentação tem batido. A tentação não é pecado. Somos tentados constantemente com pensamentos. Somos tentados constantemente em situações. Mas o ceder à tentação é pecado. Então você tem sido tentado por quê? Por quem? Em que situação? Fuja da aparência do mal. E como eu li no início, o Senhor está chamando os cansados, os sobrecarregados, aqueles que se encontram oprimidos, desanimados da batalha diária. Coloca a mão no seu coração, você que se sente cansado, você que se sente desanimado, a luta está difícil e você diz, eu não consigo mais, eu não consigo. Eu estou aqui para dizer, não desista. Não desista, não desista, não desista da batalha, porque esta guerra já foi vencida, Jesus já venceu esta guerra. E Ele nos capacita, Ele adestra as nossas mãos para a batalha. E Ele nos garante a vitória, porque com Jesus é vencer e vencer. Então ore ao Senhor no seu lugar. Levante a sua voz. Levante a sua voz, igreja. Não fique preocupado quem está à sua direita, à sua esquerda. Mas clame ao Senhor em alto e bom tom. Clame a Deus. Clame o Senhor dos exércitos. O general dos generais. Clame ao Senhor. Senhor, me dê forças. Me dê forças. Me dê forças, Senhor. Me ajude, Senhor, a vencer as batalhas. Me ajude, Senhor. Me sustenta. Me fortaleça, Senhor. Me dê sabedoria. Me dê conhecimento do Senhor. Me dê discernimento, Senhor. Me dê, Deus, um povo aliado, Deus, um povo forte. Pessoas, ó Pai, as quais eu possa fazer alianças. Aliança no Senhor. Para me ajudar, Deus, a vencer as batalhas. Eu gostaria agora, como um ato de fé,
você marchasse assim comigo. Gostaria que você marchasse assim comigo. Olha, faz assim com o seu pé. Faz assim, mais forte. Mais forte. Você agora vai falar: Senhor, eu estou aqui e eu não vou desistir. Adestra as minhas mãos para a batalha. Me reveste com a tua armadura. E eu estou delimitando território. Eu estou conquistando, Deus, o mundo espiritual. Eu conquisto toda a minha família para ti. Eu conquisto multidões para ti. Eis-me aqui, Senhor. E eu irei marchar, perseverar nesta batalha que o Senhor já venceu a guerra. Aleluia, você crê nisso? Aplaude ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de passar. Quem é que foi presbítero Carlos? Cadê ele? Tá lá embaixo? Amém. E tem algum aviso? Gente, quem vai no encontro para mulheres e para homens? Pré-encontro na sexta-feira para homens e mulheres às 20 horas na parte de baixo. Amém? Mais algum aviso, Miriam? Vai estar vendendo alguma coisa lá hoje? Não? Ah, tá. Então coloca a mão no seu coração. Irmãos, eu profetizo que essa semana seja uma semana de batalhas vencidas no nome de Jesus. Onde nós iremos romper com tudo que tenta nos impedir de caminhar. Será uma semana de vitória na nossa vida, uma semana de respostas de Deus, onde nós teremos a revelação do nosso general, do Senhor dos Exércitos sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa área familiar, todas as áreas da nossa vida nós veremos a mão do Todo-Poderoso sobre nós. Que seja uma semana de despertamento espiritual. Que vocês que se sentem fracos, desanimados, essa semana vocês receberão vigor do Senhor, fortalecimento do Senhor, fé para vencer no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a sua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, meus irmãos, com todo Israel de Deus, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa semana é semana de oração, hein? Vamos orar.